Nessa semana, Liliana retorna à clínica para que Eduardo consiga desmascarar Bárbara. Você verá Lúcio e Jairo invadindo a casa de Margarida à procura de Marina e Liliana. E mais, Adriano sabota a produção de leite da empresa. E não para por aí. Eduardo, para se livrar de uma vez por todas da perseguição de Bárbara e de Fernanda, decide se declarar morto. Isso e muito mais você vai ficar sabendo agora, no resumo semanal de 10 a 14 de janeiro da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira. Margarida pede a Gardênia que pare de se meter no que não é da sua conta, para não perder o emprego. Ela diz também que decidiu voltar para a escola e vai dar uma volta no celeiro velho antes de ir falar com Fernanda no centro comunitário. Quando Margarida vai embora, Gardênia diz a si mesma: "Por que o Santorinho me deu o dia livre? O que será que ele vai aprontar?" Priscila recebe uma ligação de Vladimir. Ela diz que ele não está cumprindo com o que eles combinaram. O homem responde que só queria ouvir a voz dela e dizer que a ama. Priscila desliga e pensa: "Eu não deveria atender essa ligação." Vladimir não se dá por vencido. Eduardo chega em casa e reconhece o carro de Aníbal. Fernanda vai atrás de Jacinto. A moça pergunta se ele tem visto Eduardo. Eduardo entra em casa pela porta dos fundos. Ele vê que Aníbal e Camilo estão ali. Assustado, Jacinto diz que não sabe nada de Eduardo. Fernanda comenta que a secretária dele disse que faz dias que ele veio para a fazenda e pede que Jacinto prometa que avisará ela caso saiba que Eduardo esteja por perto. Margarida aparece ali. Ela diz ter uma surpresa para Fernanda e lhe pede que feche os olhos. Margarida tira um colar com o pingente que Fernanda deu a Eduardo de sua bolsa. Enquanto isso, Eduardo troca de roupa e recebe Aníbal e Camilo. Ele pergunta se alguém já atendeu os dois. "Bom, só essa bonequinha que está a seu serviço, mas não atendeu direito", responde Camilo rindo. Franco diz que foi bom ele ter vindo, pois quando se trata de cavalo, ele vem bem depressa. Camilo pergunta pelo cavalo que Franco comprou e destaca que ele não parece ser novato em montaria. Franco comenta que aprendeu a montar quando era criança, em um cavalo que seu pai lhe deu de presente. "Que bom, então estamos na frente de um especialista", diz Aníbal. Marina e Liliana olham Camilo e Aníbal pela janela. Lili diz que Eduardo irá dizer a seus irmãos que ele está ali. Ela puxa a Marina pelo braço e pede que a leve embora. "Fica calma, quando eles estiverem bem distraídos, aproveitamos e fugimos", diz Marina. Liliana chora. Ciro agoniza de dor. Agripina fica desesperada e pede que o senhor não morra. Ao pegar o colar, Fernanda se relembra do dia em que deu para Eduardo e começa a chorar. Ela pergunta a Margarida onde ela o achou. A moça responde que foi no celeiro velho pegar algumas flores para a Soledade e acabou encontrando o colar no chão, ao lado de uma viga onde está gravado um coração com as iniciais de Fernanda e Eduardo. Fernanda começa a chorar. Revoltada, ela diz: "Faz dias que ele está espiando a fazenda e sabe perfeitamente o que está acontecendo no local. Mas o que eu não entendo é porque ele não vem e mostra a cara." Camilo pergunta a Franco se vai trazer os cavalos ou vai deixar nos Estados Unidos. Eduardo responde que ainda não resolveu isso, mas que no momento só quer cuidar do saleroso. Surpreso, Camilo se levanta e pergunta a Franco como ele conseguiu comprar, pois ficou sabendo que ele foi vendido em um leilão muito concorrido. Eduardo diz que foi um golpe de sorte. Camilo comenta que estava atrás desse cavalo há anos. Aníbal oferece os serviços de Jacinto para cuidar do saleroso. O carregamento de leite chega. Adriano pede o relatório dos produtores externos do último trimestre. Ainda angustiada, Fernanda pede a Jacinto e Margarida que quando encontrarem Eduardo avisem a ele para não a decepcionar mais e se tem algo contra ela ou contra sua família, que fale na cara dela. Margarida comenta com Jacinto: "Como eu poderia adivinhar que essa medalhinha não era dela?" Lúcio vai até a casa de Jacinto, mas não a encontra e pede a Gardênia dar o recado de que já arrumou o que ele o devia. Gardênia pergunta que a dívida era as chaves da casa da velha Soledade. "Mas pode ficarem com essa porcaria de chaves. Como Eduardo não voltou, minha patroa Bárbara me deu de presente", diz Lúcio.
Gardênia pede que ele caia fora. Ela o manda levar suas pulgas para outro lugar e lhe chama de cachorro sarnento. Lúcio a chama de gostosa e se retira. Adriano pede ao funcionário da empresa que o omita todos os detalhes do leite, pois logo irá aparecer os inspetores de qualidade e quer se assegurar de que não terá nenhum problema com os certificados dos seus produtos. Margarida chega em casa. Gardênia conta a ela que Lúcio esteve ali procurando por Jacinto e deixou um recado dizendo que não precisará mais das chaves da casa de Soledade, pois Bárbara já deu a cópia a ele. Margarida pensa: Bárbara está envolvida com Lúcio, senão por que lhe daria aquele presente? Gardênia fica indignada. O funcionário entrega os relatórios do laboratório para Adriano. Assim que o rapaz sai para almoçar, Adriano liga para Bárbara para avisar que não conseguiu estragar a reunião entre Aníbal e Franco Santoro, mas que arranjou outro jeito de fazer com que Franco não queira mais fazer negócios com a empresa Lactus. Porém, as consequências podem ser devastadoras. Faça o que quiser, mas faça agora, diz Bárbara. Adriano desliga a máquina que mantém o leite conservado. Aurora e Santiago avisam a Gonçalo que estão indo embora. Bárbara aparece e pergunta o porquê de eles já irem, mas é interrompida por uma ligação. Oregon avisa a Bárbara que um tal de Eduardo Cruz esteve na clínica para ver Liliana, porém não permitiu sua visita. Bárbara fica abismada e avisa a Gonçalo que Eduardo apareceu na clínica para visitar Liliana. Marina e Liliana fogem após Franco ir mostrar o cavalo a Camilo. Eduardo, ao ver Camilo admirado com o cavalo, pensa: já caiu na minha. Gonçalo pergunta a Bárbara se ela tem certeza do que está falando. Bárbara responde que sim, e tem total convicção que ele está na fazenda há dias, pois é a única explicação para todas as coisas que aconteceram a Fernanda. Fernanda diz a si mesma: como é possível que a pessoa que eu amei tanto se comporte assim? Por que, Eduardo? Por quê? Gonçalo pede a Santiago que chame Fernanda. Ele começa a chorar. Bárbara liga para Artêmio. Ela o avisa que Eduardo está de volta e tentou ver Liliana. O senhor diz que talvez Soledade tenha contado para ele o segredo e não pode correr esse risco. Já sabe o que deve fazer. Camilo monta no cavalo. Eduardo pensa: com certeza a Marina escondeu Liliana no quarto. Jairo chega na cantina furioso. Ele pergunta a uma de suas funcionárias onde está Marina, mas a moça debocha dele, respondendo não saber. Acredito que ela já deve estar bem longe. Enquanto isso, na fazenda de Eduardo, Liliana e Marina correm. Fernanda é informada de que Eduardo foi à clínica e pergunta se ele conseguiu falar com Liliana. Bárbara responde que o doutor Oregon não permitiu e destaca que é melhor denunciarem Eduardo para a polícia. Fernanda diz que não, pois quer encontrá-lo para que receba explicações. Bárbara diz a si mesma: é isso que eu quero, Fernanda, que me apresente esse bastardo para que eu acabe com ele. Eduardo diz a Aníbal e Camilo que a Power Milk não viu os investimentos sociais nos relatórios e por isso não teve uma boa imagem da empresa Lactus. Surpreso, Aníbal diz não entender como não tenham visto isso nos relatórios em que Adriano entregou e que lá explicava todos os investimentos sociais. Eduardo pede que Aníbal marque uma reunião com o responsável na área de administração social da empresa. O homem responde que a responsável por isso é Fernanda e irá falar com ela assim que chegar em casa. Fernanda diz a Santiago que não irá permitir que Eduardo use Liliana para atingi-la e quer se encontrar com ele para acabar com essa situação. Santiago quer ajudá-la, mas Fernanda recusa e diz para ele se preocupar com sua viagem com Aurora. Ao ficar sozinha com Santiago, Aurora diz achar melhor que ele fique, porém o rapaz se nega a deixar ela viajar sozinha e a beija. Aníbal e Camilo vão embora. Eduardo começa a procurar Liliana. Marina pergunta a Liliana o que elas farão agora que estão ali no meio do nada. A moça responde que irão para sua casa. Érica pergunta a Fernanda o que ela achou de Franco e se acha ele bonito. Fernanda responde que sim. Ela tenta contar que Franco é o cara que ela deu carona após tê-lo sujado todo de lama. Porém, Érica está tão empolgada que a corta, fazendo com que Fernanda desista. Eduardo diz a Steve que seu plano está indo água abaixo, pois saiu de seu controle. Fernanda pede a Gonçalo para ver Liliana novamente, para tentar descobrir algo sobre Eduardo. O senhor diz que não quer que sua filha sofra outra crise. Fernanda insiste. Bárbara ouve escondida. Gonçalo diz que talvez seja melhor evitar o contato com Eduardo.
Terça-feira. Fernanda diz a Gonçalo que fará o que sua consciência e seu coração mandar e pede perdão. Gonçalo fica sem ter o que fazer. Eduardo diz a Steve que Liliana sabe que Franco Santoro e Eduardo são as mesmas pessoas e caso ela chegue a comentar com alguém, arruinará todo o seu plano para a libertar. Aníbal compra passagens para a viagem de lua de mel para Fernanda e Adriano. Camilo pergunta o motivo dele querer que Fernanda viaje o mais rápido possível. Preciso de tempo suficiente para que ela dê respostas pontuais a todos os esquisitos de Santoro, responde Aníbal. Ele completa dizendo que antes que termine a semana, concretizarão a sociedade entre o Grupo Lactus e a Power Milk. Santiago pede a Aurora que espere, pois perguntará se alguém viu Eduardo. A amiga de Marina comenta que Jairo está furioso por causa do que Marina aprontou. Santiago entra na cantina. Ele pergunta a uma das atendentes que está à procura de um rapaz chamado Eduardo Cruz, mas não consegue obter nenhuma informação e decide ir no hotel que fica ao lado para ver no registro se ele se hospedou ali. Bárbara pede a Plutarco que se prepare para receber Fernanda na clínica e que, para o bem dele e de muita gente, espera que nada aconteça de errado. Oregon mente dizendo que nos últimos dias Liliana tem estado muito nervosa. Encha ela de remédios, pois é para isso que te pago, diz Bárbara. Adriano chega. Ele diz que a missão foi cumprida. A vilã pergunta se ele conseguiu estragar a reunião de Franco Santoro com Aníbal. Adriano responde que não. Em alguns dias, a última coisa que Franco Santoro irá querer é fazer negócios com o Grupo Lactus, pois a empresa terá perda total na produção de leite. Bárbara fica contente. Fernanda aparece ali e pergunta a Adriano se ele resolveu o problema na fábrica. Adriano responde que sim. Nisso, ela o chama para acompanhá-la até a clínica. Bárbara diz a Fernanda que irá perder seu tempo indo lá, pois já disse tudo o que o Dr. Oregon lhe contou. Fernanda arrebate dizendo que essa não foi a única vez que Eduardo foi à clínica e que da última vez que visitou Liliana, ela contou que o rapaz esteve lá para vê-la. Bárbara fica furiosa. Aníbal chega. Ele avisa que precisa conversar com Fernanda urgente. Camilo diz a todos que a lua de mel de Fernanda irá se prolongar mais um mês pela Europa. Você é fantástico, mas esse assunto é só meu e de Adriano, diz Fernanda. Aníbal pede que ela não se zangue, pois só queria fazer uma gentileza, e pede que eles entrem para que possam falar sobre os negócios da empresa. Bárbara diz a si mesmo: qual é a surpresinha que esse idiota irá aprontar agora? Liliana e Marina chegam perto da mansão da família Elizalde. Liliana diz ter medo de ir para casa sozinha e pede a Marina que a leve, mas a moça diz não poder. Liliana chora, com medo de ir sozinha. Gardênia comenta com Margarida que Soledade não ficará nada contente ao saber que Bárbara deu a casa dela para o infeliz do Lúcio. Margarida pede que a moça não faça nada, mas Gardênia não a ouve e diz que irá para a casa de Franco pedir que ele ajude a recuperar a casa e vai embora. Margarida fica preocupada, pois Gardênia pode descobrir que Liliana está na casa de Franco. Jacinto aparece no meio do mato. Ele pergunta o que Marina e Liliana estão fazendo ali. Marina responde que Liliana pediu para que a leve à fazenda da família Elizalde. Jacinto sugere que voltem imediatamente, mas Liliana diz: Eduardo não, Eduardo não. Fernanda diz a Aníbal que ele se comprometeu em fazer uma reunião entre ela e Franco, sem a consultar primeiro, e isso não está certo. Aníbal pergunta se o centro comunitário não era uma de suas prioridades na vida. Debochada, Fernanda diz: ah, parece que finalmente esse projeto tem importância para vocês. E sim, será minha prioridade quando meu marido e eu voltarmos de nossa lua de mel, e se despede. Arrogante, Aníbal diz que ela tem o destino do Grupo Lactus nas mãos. Eduardo vai à casa de Jacinto, mas não o encontra. Ele avisa a Margarida que Liliana e Marina desapareceram e explica tudo. Margarida o chama para entrar. Fernanda diz a Aníbal que se reunirá com Santoro depois que for ver Liliana. Aníbal diz: o que vou dizer a Franco? Que espere? Porque minha irmã tem assuntos mais importantes para resolver do que continuar as negociações com a Power Milk. Gonçalo se intromete. Ele diz que nenhum contrato é mais importante do que a tranquilidade de sua família e pede que Aníbal desista das negociações. Aníbal discorda. Fernanda sugere que conversem sobre isso quando ela voltar. Jacinto chega em casa com Marina e Liliana. A mocinha o chama de homem mau por lhe contar mentiras. Marina diz que ela pensou que ele iria entregá-la para seus irmãos. Eduardo diz que nunca faria uma coisa dessa.
e que a chegada de Aníbal e Camilo foi uma fatal coincidência e destaca: "O que eu quero é te proteger e te tirar daquele maldito manicômio." Liliana diz que acredita nele e pergunta se ele irá ajudar seu amigo Ciro. Enquanto isso, Ciro chama por Liliana. A Agripina diz a ele que a mocinha foi embora. Eduardo conta que a explosão provocada por Ciro o deixou muito ferido. Liliana começa a entrar em desespero. A esposa de Ciro o visita e, ao vê-lo muito mal, pergunta o que o senhor tem. A Agripina mente: ele ficou doente. A esposa diz ao seu filho que eles precisam falar com o advogado para que Ciro assine os documentos e vão embora. Liliana diz a Eduardo que quer ver Ciro e pede que ele a leve até ele. Eduardo diz que não pode permitir que voltem a trancá-la na clínica, mas ela insiste. Fernanda se relembra de seu momento com Eduardo. Ela diz a si mesma: "Quem iria dizer que Franco Santoro, o galã misterioso, ia namorar minha melhor amiga?" Adriano diz a Fernanda ter certeza que a viagem deles não irá alterar em nada a negociação com Franco Santoro. Ele destaca que se algo der errado, assumirá toda a responsabilidade e pede que eles viajem no dia seguinte. Fernanda responde que não, pois quer falar com Eduardo antes de ir. Adriano diz que ela está adiando mais uma vez a sua lua de mel por causa do filho da babá. Os dois discutem. Priscila liga para seu irmão. Ela diz estar feliz e avisa que logo dará a notícia que seu pai tanto espera, mas não quer se precipitar até ter certeza que está grávida. Vladimir se joga na frente do carro e pede para conversar com Priscila. Ele promete que será a última vez. Santiago e Aurora chegam em casa. Bárbara pergunta se eles não estavam indo embora. Santiago responde que não, pois se deu conta da falta que ela sentiria dos dois e que, para que não sofresse com a ausência deles, decidiram ficar. Liliana diz a Eduardo que deu o tesouro que sua babá lhe deu para Ciro. Eduardo pergunta se ela chegou a ler a carta que Soledade deixou, mas a mocinha diz que sua mãe a ensinou a não olhar as coisas dos outros. Vladimir se declara para Priscila: te amo como nunca e com certeza como ninguém mais vai te amar. Por isso, é tão difícil aceitar, pois você não está acostumada a ter um homem que te ame de verdade." Priscila avisa que o rapaz está se comportando como um adolescente estúpido. Ela completa dizendo que o que aconteceu entre eles foi uma atração momentânea e que já passou. Vladimir pergunta o que ela está esperando para se separar de Aníbal e diz que eles dois sabem que ela não é feliz. Priscila o manda descer e o proíbe de procurá-la. Ao ficar só, o homem se pergunta o que ele fez de errado. Aníbal pede a Camilo que fale com Jacinto para ir à casa de Franco Santoro cuidar do seu cavalo. Fernanda e Adriano chegam na clínica. A moça diz querer ver sua irmã, porém Oregon a enrola e diz que estão com falta de funcionários. Em seguida, ele liga para Agripina e pede que ela vá à sua sala. A atendente chega. Ela diz que a paciente está acordada e pede que Fernanda a acompanhe. Oregon fica sem entender nada. Santiago e Aurora vão à casa de Soledade para tentarem encontrar Eduardo. Lúcio aparece, dizendo que morará ali, pois Bárbara lhe deu de presente. Santiago fica boquiaberto. Ao entrarem no quarto de Liliana, Oregon toma um susto ao ver que a garota está ali. Eduardo espera o psiquiatra em seu escritório e diz que a partir daquele momento as coisas mudarão radicalmente. "E por que eu tenho que obedecer às suas ordens?", pergunta Oregon. Eduardo ameaça expor o mau caráter. Com medo, Oregon aceita fazer o que Eduardo manda e pergunta onde ele achou Liliana. Eduardo responde dizendo que ele já sabe o suficiente. O pega pelo jaleco e pergunta se tem alguma dúvida de quem manda ali agora. Fernanda apresenta Adriano a Liliana e pergunta como ela sabe que Eduardo voltou, porém a moça não responde e diz que só dirá algo se Oregon sair do quarto. Com medo de outra crise de Liliana, Fernanda a convence que não tem problema de o médico ficar ali e pergunta novamente. Oregon pede para que Fernanda não insista, pois para Liliana é impossível manter uma conversa sem divagar por estar doente. Não estou doente. Se eu não respondo, não é porque eu não posso, mas porque não quero", diz Liliana, desafiando Plutarco. Quarta-feira. Jairo e Lúcio vão até a casa de Jacinto procurarem por Liliana e Marina. Eles batem na porta várias vezes até Margarida abrir. Nisso, Jairo invade a casa, ele empurra a mulher e começa a procurar. Enfurecido por não encontrar as garotas, Jairo começa a gritar com Margarida, perguntando onde elas estão. Jairo continua quebrando a casa. Margarida diz não saber onde estão as duas, mas o homem não acredita e diz que se ela não entregar as vagabundas, não responderá por seus atos.
Liliana diz a Fernanda que Eduardo esteve ali. É um segredo que não posso contar para ninguém. Fernanda pergunta o que Eduardo disse. Liliana responde que o de sempre. Você agiu errado se casando com Adriano. Fernanda pergunta como Eduardo é. Liliana joga na cara dela. Como você não sabe se é apaixonada por Eduardo? Margarida tenta fugir, porém Jairo a pega pelo braço e a puxa. Ele pergunta novamente onde estão as garotas, pois foi informado que 2 mulheres estavam morando ali. Chorando, Margarida responde que não sabe de nada. Jairo diz: olha, Margarida, você não me conhece, mas se não contar onde está Marina, com certeza irá me conhecer. E não vai se esquecer por toda a sua maldita vida. Isso eu juro. Lúcio avisa que não encontrou as fujonas na casa. Jairo volta a puxar Margarida pelo braço e quando está prestes a lhe dar um soco na cara, Jacinto aparece dizendo: solta minha mulher, seu desgraçado. Chorando, Margarida diz a Jacinto que os 2 homens estão atrás de Marina e Liliana. Jacinto os ameaça com um chicote e exige que eles saiam de sua casa. Jairo diz que se ele falar onde estão as garotas, sairão por onde vieram. Jacinto ameaça bater em Jairo, mas ele sai correndo. Então Jacinto pega Lúcio pelo pescoço e pergunta: como se atreve a trazer esse animal para minha casa? Sabe o que vai acontecer se os Elizalde souberem? Lúcio pede que o homem tenha calma e diz que os Elizalde não farão nada. Jacinto empurra gritando para ele sair dali. Lúcio diz: em relação a não me ver mais, aqui vai ser meio difícil, porque minha patroa Bárbara me deu de presente a casa da defunta Soledade. Isso quer dizer que vocês irão me ver todos os dias. Serão meus vizinhos. Jacinto dá uma chibatada na cara de Lúcio. O homem cai no chão com a boca sangrando. Jairo dá o ultimato: se eu descobrir que você está escondendo as garotas, não ficará por isso mesmo. Os 2 vão embora. Jacinto consola a Margarida. Bárbara liga para Artêmio que as horas de Eduardo estão contadas. Fernanda diz a Liliana que tudo que ela falou já aconteceu há muitos anos. Liliana diz que Eduardo vem visitá-la todas as manhãs e lhe conta dos beijos que quer dar em Fernanda. Silvestre está desolado por achar que a filha é uma desonra para sua família. Oregon manda os enfermeiros triplicarem a dosagem da medicação de Liliana para ela se tornar um vegetal. Eduardo entra e diz que a partir daquele momento as coisas mudarão e apresenta Marina para ele. O mocinho destaca: como eu sei que é difícil cuidar da senhorita Elizalde, Marina cuidará dela. Oregon pergunta se a moça é enfermeira. Eduardo responde que ela será o que ele quiser, e no momento ele quer que ela seja enfermeira. Plutarco Oregon diz que não tem verba para pagar mais um salário. Eduardo diz que em relação ao dinheiro, ele não precisa se preocupar, pois irá assumir todas as despesas e se por acaso ele não obedecer, será a pior escolha que ele já fez na vida. Fernanda pede desculpas a Adriano por ele tê-la acompanhado na clínica e perdido tempo. Fernanda diz a Santiago que as coisas não foram como ela planejou com Liliana. Furioso, Eduardo vê Liliana sedada e avisa a Oregon que se ele administrar novamente algo na mocinha, se verá com ele. Bárbara olha sua conta bancária e fica satisfeita. Adriano diz a Bárbara que Liliana está completamente louca. Nisso, ligam para avisar que uma das máquinas na sala de pasteurização deu problema. Santiago pergunta a Fernanda o que ela realmente sente por Eduardo. Quinta-feira. Graziela e Simão vão até a clínica para fazer Ciro assinar o testamento, deixando os 2 como seus únicos herdeiros. Camilo fica sabendo que Augusto comprou o cavalo e imediatamente telefona para Érica para dizer que seu pai presenteou Franco Santoro com um cavalo como agradecimento por estar com ela. Érica se defende e chama Camilo de parasita. Indignado, ele dá ordens a Jacinto para que faça um relatório detalhado de todos os passos de Franco Santoro. Fernanda recebe um telegrama de Eduardo Cruz com o número do telefone da paróquia, onde Padre Bosco diz a Fernanda que poderá ver Eduardo indo até lá. O sacerdote diz a Eduardo que tal atitude vai contra seus princípios, mas que vai ajudá-lo, porque não quer fazer parte dessa vingança. Fernanda chega à paróquia para se encontrar com Eduardo. Priscila diz a Aníbal que está grávida. Padre Bosco leva Fernanda até a cripta e diz que a última vontade de Eduardo foi que seus restos mortais descansassem junto à de sua mãe. Ao receber a notícia da morte de Eduardo, Fernanda chora desesperada. Sexta-feira. Padre Bosco diz a Fernanda que Eduardo ficou muito abalado quando voltou ao povoado e ficou sabendo de todo o sofrimento e humilhações que sua mãe sofreu. Ele conta também que o que ele fez em seu casamento foi por amor e pede a ela que esqueça o passado
e tente ser feliz ao lado de Adriano. Bárbara pergunta a Adriano como anda a sabotagem e diz que ele deve antecipar sua viagem de lua de mel com Fernanda. Ciro diz a Liliana que precisa entregar a Eduardo o cofre de Soledade. Silvestre diz a Calistro que jamais imaginaria a Marina trabalhando em um bordel. Vladimir procura Adriano para dizer que está apaixonado por Priscila e pede que o ajude a conquistá-la. Ciro não aguenta e morre, enquanto conversa com Liliana. Adriano diz que Priscila nunca vai se divorciar do Aníbal, e muito menos agora que está grávida. O padre diz a Fernanda que ela deve respeitar o casamento. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!